Salve, salve cartoleiro! Vamos lá gravar um videozinho aqui de dicas para vocês. Rodada 7 no ar. Rodada 6, desempenho bacana nosso perante ao que aconteceu na rodada. Algumas caras decepcionaram a gente, mas mesmo assim pontuamos acima da média aí dos cartoleiros mais uma vez. Nossa valorização, perdemos uma cartoleta, mas tá dentro aí da mitigação de risco. E essa é importante ter bastante cartoletas aí, que mais uma vez vão rodar da cara e vai ser a tendência aí pro próximo, né? Então é sempre importante ter boas cartoletas. Então vem com a gente aqui, trazer aí umas opções boas para vocês escalarem quem tem bastante, quem tem poucas cartoletas, para ajudar todo mundo aí nessa escalação. Então vamos lá, passar pelos nossos jogos dessa rodada, rodadinha completa. Começando com Palmeiras e Botafogo, Bahia e Bragantino, Atlético Paranaense e Cruzeiro. Todos esses a gente vai ter escalação. Mirassol e Curitiba, Atlético Mineiro e Galo, Vasco e Flu, Santos e Internacional, Grêmio e Vitória, Flamengo e Remo e Chapecoense contra o Corinthians. Vamos lá, tá vendendo todo o nosso time aqui e começar a escalar aí pelo nosso ataque. Ataque esse aqui, para essa rodada temos várias boas opções, né? Temos aí nomes de Palmeiras, nomes de Grêmio, então temos bons nomes para escalar, então vamos nisso. Primeiro nome aqui para mim, se tiver, vale muito a pena, Vitor Roque, né? Botafogo vem muito mal das pernas, tomou 3 gols do Flamengo, então acho um nome interessantíssimo para essa rodada. Então, é um nome aí, acho bem interessante. Outra boa opção do Palmeiras, alternativa aí até para quem não tem tantas cartoletas, é o Flaco Lopes dentro do Palmeiras. Custando aí 15 cartoletas, bom nome, fez gol na rodada passada. Pedro e Carlos Vinícius, dois nomes para mim que eu gosto, principalmente o Pedro. Temos só tomar cuidado talvez com uma carga ali que ele vai ter ou não, pode ser não jogar tantos minutos, mas acho que vale muito a pena pelo confronto. A gente lembra aí de Flamengo, dos potenciais de goleada do Flamengo até ano passado, aquele 8-0 contra o Vitória, então é bem interessante. Carlos Vinícius decepcionou a gente na última rodada, né? Só 0,80, mas tem um confronto favorável em casa, então acho um nome interessante. E esses são os principais nomes bem caros, né? Então vamos trazer alternativas um pouquinho mais baratas aí para a gente conseguir escalar. Gosto aqui do Andrés Gomes, do Vasco, né? Vasco jogando em casa, é um clássico, mas teve um boom aí com o Renato Gaúcho, então a gente sabe do potencial do Andrés Gomes, principalmente de média básica, então garante aqueles pontinhos, né? Um baita chuta-chuta. Gabigol, acho que um confronto interessante pro Santos. Gabigol marcou nas 2 últimas rodadas do Brasileirão. O Internacional vem sofrendo gols, então é um nome que talvez possa aparecer aí. Gosto do William José, uma ótima fase do Bahia também, né? Viveiros aí, nome interessante do Atlético Paranaense. Passa boa parte do jogo aí, passa do Atlético para cima dele. A gente sabe do potencial do Atlético dentro de casa. Nomes alternativos do Mirassol e também do Atlético Paranaense ali são interessantes para essa rodada. E para mim fica nisso aí, a gente vai ter que investir mais. Alternativa ao Pedro aí, a gente tem o Cebolinha, pode ser um nome interessante para rodar. Então a gente vai estar fechando aqui por enquanto com Vitor Roque e Pedro no nosso ataque. E depois a gente volta para fechar esse terceiro meio campo aí. Meio campistas. E aqui a gente tem de volta um top 4 muito bom, né? Então a gente tem um potencial do Neymar. Jogou muito mal contra o Corinthians. Mas acho que é um potencial aí contra o Internacional, um jogo mais fácil do Neymar acabar participando de um gol, não assistência, então talvez até tentando dar uma resposta pela não convocação. Então eu acho o nome interessante. É um nome que tem que ter muita cartoleta para conseguir escalar. Arrasca não jogou o último jogo, então a tendência é que jogue agora contra o Remo, né? A gente sempre sabe do potencial da Arrasca. Penúltimo jogo aí, válido pelo Cartola, que ele jogou, fez 9 pontos, sem gol nem assistência, só de média básica, então acho que o nome é interessante e vai estar aqui no meu time por enquanto. E um outro cara que é um monstrinho de média básica é o Arias, acho um nome bem interessante. Tem
tem potencial aí, então, de participar de gols, né? Rodada passada, mais uma rodada aí, 6 pontinhos só de média básica, na outra tinha feito só 10 pontos de média básica, então vai estar no meu time aqui. Outros nomes aí um pouquinho mais baratos que podem ajudar a gente também nesse meio campo. Lúcio Acosta do Fluminense, gosto nesse jogo, acho que é um nome que vem jogando muito bem. O Vasco tem, por mais que tenha melhorado o potencial com o Renato Gaúcho, tem sofrido gols. Nomes aí, G. Lucas também, nome mais baratinho, vem em ótima fase, quando a gente escalou aqui 12 pontos. Joguei em casa contra o Bragantino, acho bem interessante. Nomes do São Paulo, Bobadilha, pensando em média básica, também é um nome interessante aí para a rodada. Então, mas por enquanto aqui eu vou estar confiando no Neymar, estou com um pouquinho mais de cartoletas e vai ser o nome do meu time. Laterais, então, laterais do Flamengo, vamos pensar agora em potenciais defensores SG. Para mim é Palmeiras, Flamengo como os dois principais. A gente entra com Mirassol, acho que como um potencial de SG mais ousado. Santos também um pouquinho mais ousado. Bahia, um ótimo potencial de SG. Então acho que é interessante a gente tá pensando em nomes desses times, né? O Grêmio também, jogando em casa. Então acho que são nomes interessantes. E claro, como a gente já jogou bastante no ataque, então a gente vai começar a olhar um pouquinho mais para baixo, nomes mais baratos para a gente compor a nossa defesa. E um principal nome aqui do Palmeiras, a gente sabe de um potencial aí do DSG do Palmeiras, então potencial bacana para valorizar também do Kelvin, 3 pontinhos, vai estar no meu time aqui. Alternativo o Piquerez. Piquerez também é uma boa opção, vale a pena estar escalando o Piquerez. Nomes do Flamengo, gosto também, seja Valera, mas a gente só tem que pensar ali na questão Emerson Raul Varela que vai jogar, e também o nome alternativo ali da lateral esquerda. Igor Formiga do Mirassol, já tem gol no campeonato, participa bastante ofensivamente, acho que é um SG factível para o Mirassol contra o Coritiba. Vou estar fechando o Igor Formiga aqui, principalmente pensando na quantidade de cartoletas para a gente escalar essa zaga. Marlon do Grêmio eu acho bem interessante, Varela como mencionei anteriormente. Igor Vinícius, se o Santos não se manter com 4-2-2 é um nome interessante também. Reinaldo alternativo ao Igor Formiga, um pouquinho mais caro, não vou também ainda essa rodada. Luciano Juba também é um nome interessante. Mas tudo vai ali do quanto que a gente tem de cartoletas para escalar esses nossos defensores. Zaga. Gosto aqui das opções do Palmeiras. O Gustavo Gomes está bem mais caro, então são nomes mais caros. O Ortiz e o Pereira são ótimas opções, mas são nomes caros que precisam de bastante para valorizar pensando no potencial de zagueiro. Então não gosto para essa rodada desses caras, mas pensando naquele nosso equilíbrio do quanto a gente tem de cartoleta, do potencial e do quanto a gente vai querer ganhar de cartoletas. Então eu não vou investir 12, 13 cartoletas num zagueiro. Eu vou ir com os zagueiros mais baratos. Se você tiver e achar uma boa estratégia, com certeza vale a pena, são nomes interessantes aí e tem um potencial também de participar de um golzinho ou outro. Mas eu vou estar olhando aqui uma linha mais abaixo. E um nome que chama muito a atenção para mim nessa rodada, potencial grande de valorização. Quando a gente escalou aqui, fez 15 pontos, joga de volante, então tem chance de desarmar mais, de chegar mais ao ataque. É o Noriega, vai estar no meu time aqui, o Noriega. Alternativo a ele, que tem uma opçãozinha bem barata, então se tiver com pouca cartoleta, abraça ele, vai ao Verri, você não vai ter ali um reserva imediato, mas é um nome interessante, baratinho, chance de SG, tem alguma pontuaçãozinha básica aqui. É aquele cara para se abraçar se a gente tiver pouca cartoleta. Gosto aqui, zagueiros do Santos, não gosto tanto para rodada. Bahia, acho interessante. E quem eu vou estar fechando aqui vai ser um zagueiro do Mirassol, acredito que é um jogo interessante aí. Eu vou estar indo com o William Machado aí, precisa de 3 pontinhos para valorizar, acho uma opção interessante. Alternativo ao Gustavo Gomes, eu acho uma boa opção também. Quem for jogar aqui, se for jogar o Murilo ou o Bruno Fux, acho que são nomes interessantes também e que vão ser um pouquinho mais baratos, né, do que o próprio não, a gente tem o Bruno Fux a 8 e o Murilo a 7,57. Então vamos monitorar, a gente vai ter a escalação, talvez pode aparecer no time. Goleiro, potenciais aí de SG que eu falei são bons goleiros, mas eu gosto aqui, vou me abraçar nele aqui e vou confiar nele para essa rodada, vai ser o Brazão.
baratinho aí pra gente tá poupando cartoletas. Bons nomes aí que eu gosto pra rodada. Walter do Mirassol, o Everton do Grêmio, Carlos Miguel e Rossi, respectivamente, de Palmeiras e Flamengo. Fechando o nosso técnico. Dispensa comentários. Leonardo Jardim, ótima opção. Abel Ferreira, ótima opção. Mas são treinadores mais caros. Gosto do Rogério Ceni para rodada. O próprio Vojvoda tem um potencial bacana. Mas eu, por enquanto, vou estar me agarrando aqui no Guanais também aí, 6,80, mais baratinho. Vamos com ele. E para fechar o nosso ataque aqui, sobrou 12 cartoletas. Não é muito, mas eu vou ir com um cara que eu acho que tem bastante potencial aí, um nome interessante, que é o Andrés Gomes para essa rodada. Fechando o nosso reserva de luxo, eu vou ir com o Gabriel aqui e vai ser o nosso reserva de luxo. Gosto do William José como opção alternativa a ele também. Meu meio campo reserva aqui eu vou estar indo com o G. Lucas. Zaga reserva, por enquanto, eu vou estar indo com o Santiago Mingo do Bahia. Meu lateral reserva, eu vou estar indo com o lateral da Chapecoense. E o meu goleiro reserva, por enquanto, vai ser isso aqui. Faixa de capitão, Vitor Roque ou Pedro, são ótimas opções. Eu vou estar confiando no Pedro essa rodada, vai ser meu capitão para essa rodada. E vamos lá, o time do pai aí fez 68 pontos, sempre aquela regularidade bacana. Vamos lá passar pelo time do pai, que vem aqui com antinegativo com o Muralha e o Matheus Cunha ali para economizar cartoletas. Igor Formiga e Kelvin. Frentes e um antinegativo aqui com o Benevetti, com o VR no banco de reservas. Arrasca, G. Lucas e Arias. G. Lucas, uma opção mais barata ali para poupar cartoletas. Pedro, Carlos Vinícius e o Vitor Roque ali. Por enquanto tá como dúvida, a gente vai ter escalação. Então, vamos ver quem do Palmeiras vai jogar. E o Flaco Lopes ali de reserva de luxo. Então é isso. Se inscreve aí no canal. Deixe seu comentário aí também. Segue a gente lá no Insta. Times alternativos aí no Telegram nosso, gratuito lá pra vocês. Valeu e fui.